Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A edição é de Lilian Coreaço Riz e o oferecimento é das pessoas queridas que são as colaboradoras do Apoia-se. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês vamos esperançar o GAC. Venha conosco, está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, dobrando as roupas lavadas, viajando para o trabalho, tentando entender as faixas do TPH, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 201 do podcast Áreas Contaminadas. Sim, já passamos dos 200. Se você quiser ouvir o episódio 200 com meu amigo Rodrigo Cunha, faça isso, fique à vontade, foi uma conversa muito legal. O podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio nos ajuda muito, primeiro pela questão financeira, mas principalmente porque é uma bela demonstração de carinho e consideração com a gente. Essas pessoas sem nenhum ganho individual resolveram assumir um compromisso com elas mesmas e com todos nós para dar o recado que reconhecem que estamos fazendo um bem coletivo e implicitamente nos dizem, continuem. Então, em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e apoiadoras e contribuir financeiramente conosco é simples. Basta entrar no site apoia.se/ecdambiental que tem tudo bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 4 empresas patrocinadoras, empresas muito importantes, reconhecidas e renomadas no mercado, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos no caminho certo. Isso é uma coisa muito importante para a gente. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a EBP Brasil. Agradecemos demais a essas 4 empresas, que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem continuem. Somente por mais uma semana, por mais essa semana aqui, o início da outra, estarão abertas as inscrições para um curso da parceria Senac e AESAS, um curso exclusivo para órgãos ambientais. Esse curso é de GAC em postos de combustíveis. Vai ser um curso online, ao vivo, às terças e quintas, a partir do dia 10 de setembro. E melhor, ele é de graça, né? Para quem é de órgão público, para quem trabalha em órgão público, é um curso gratuito. Quem tiver interesse, corra e se inscreva no site aesas.com.br. E aí, pessoal, hoje nós teremos um episódio muito bacana com o André Soares. O André foi nosso aluno lá na pós do Senac e quando ele entrou na pós em 2018, ele já tinha uma boa experiência no GAC. Depois disso, depois da pós, passado um tempo, ele entrou na RM, subiu na carreira, até que um burnout o fez repensar algumas coisas na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Então, mesmo gostando muito do GAC e da ERM, ele resolveu mudar totalmente de carreira e trabalhar com desenvolvimento humano. Agora ele é coach, mas um coach, né, um profissional formado, que genuinamente tenta melhorar a vida das pessoas, não um encantador de serpentes. Então, sem papo de coach, fiquem agora com as palavras de André Soares. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais um convidado ilustre, dessa vez é o André Soares. André, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui ao podcast Áreas Contaminadas. Fala, Marcão, fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Que honra estar aqui, Marcão, muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma contribuição incrível aí, vai trazer bastante insight para a galera.
Ah, vai sim, com certeza. André, vamos começar do começo, né? Onde o pequeno André cresceu, o que ele gostava de fazer. Antes de gostar de moto, né? Que eu sei que você gosta de moto e tal, mas antes de gostar de moto, o que você gostava de fazer e que caminhos te levaram para a engenharia ambiental, para entrar na área ambiental? Boa, legal. Bom, eu nasci em Santo André, porém, minha família é de São Mateus, é um bairro da Zona Leste de São Paulo que é divisa ali, né? São as 3 divisas de São Paulo, Mauá e Santo André. Uhum. Cresci ali e desde moleque estava sempre brincando, sempre gostei de natureza já, né? Trazendo para a parte ambiental. Só que no colégio eu fiz um colégio médio técnico em gestão empresarial. Caramba. E por conta desse curso, eu comecei a estagiar na CETESB. Ah, olha aí. Era um estágio administrativo, porém era na CETESB, na Agência Ambiental do Ipiranga, que hoje nem existe mais, né? Hoje dividiu, acho que foi para Tatuapé e para São Bernardo, salvo engano. Acho que é isso aí, é isso mesmo. Mas na época lá, isso devia ser 2006, 2007. E aí, ali, ainda eu estava fissurado, assim, na questão de gestão, gostava muito do curso ali, e estava engajado para ir para o lado de ADM, da faculdade. Só que aí, na agência, tinha engenheiro de tudo que era jeito, tinha biólogo, tinha farmacêutico, e tinha também 2 sociólogas que eu criei uma baita amizade com elas ali. E aí, ela me perguntando, ela tinha uma filha da minha idade, e aí a gente estava ali no primeiro, segundo ano, para direcionar já para a faculdade, e ela falou, e aí, André, o que você está pensando em fazer? Por enquanto, estou pensando em ir para o lado da administração, estou gostando muito do meu curso. Eu não tinha ouvido falar de engenharia ambiental até então. Só que lá na agência tinha o Cláudio Honor. Cláudio Honor, se não me engano, ele é gerente de São Bernardo hoje. E ele foi o primeiro engenheiro ambiental que eu vi na vida. Aí a Eliana, que era essa socióloga, falou para mim, falou, você tem cara de engenheiro ambiental, pesquisa sobre, acho que você vai gostar. Conversa com o Cláudio Honor, que ele está aqui, ele era super gente boa, falou, bate um papo e estuda, depois você me conta que você vai gostar. E realmente comecei a pesquisar, ainda não tinha visto nada sobre o GAC, né? Tinha visto outras áreas da engenharia ambiental, e eu, como desde criança, sempre gostei de natureza, sempre gostei do meio ambiente, falei, por que não ir para uma carreira que pode preservar o nosso meio ambiente aí, que tá tão complicado hoje em dia, né? E aí, bateu. Prestei os vestibulares, entrei e comecei a estudar. Eu me formei na Fundação Santo André, que é aqui do ABC. Com o Rodrigo, com a Jéssica, da mesma época ou não? Da mesma galera. O Rodrigo são 2 anos mais velho. Ele é 2 anos mais velho que eu. Então, eu estava no primeiro, ele estava no terceiro já. Mas a gente se conheceu ali na faculdade. Legal. A Jéssica Tônia era da minha sala. Aí a gente cresceu, se conheceu todo mundo ali. E seguimos juntos até hoje aí, né? A gente se fala, bate um papo aí quando a agenda permite. E aí, eu estava no segundo ano da faculdade, eu arrumei um estágio numa usina termoelétrica. Fiquei alguns meses lá na parte de monitoramento dos postos de gás, que aí o gás, que prioritariamente o metano, que vem do resíduo, ele é usado como combustível no motor gerador e gera energia. E aí nosso trabalho era deixar, ele tem uma proporção certa de metano, oxigênio para entrar nos motores. E aí o nosso trabalho era trabalhar com essa qualidade, ele tinha manter essa proporção, fazendo as regulagens, e a gente andava o aterro todo ali, era o aterro São João, que fica ali na terceira divisão ali de São Paulo. E aí eu estava ainda, estava gostando do trabalho e tudo, um belo dia eu estava na sala da faculdade, entra o senhor Rodrigo e o Diogo Fazini, que eram os dois sempre casal imbatível ali na faculdade. Aí eles falaram para mim, a gente está precisando de um louco para fazer estágio, né, para campo, para fazer umas coletas, negócio de louco lá. Negócio de campo eu já faço, negócio de doido eu gosto. Vamos ver qual é que é isso aí. Aí eu cheguei e, salvo engano, o Rodrigo estava saindo. Esse estágio era na Engel, foi a primeira empresa que eu trabalhei, em São Bernardo. O Rodrigo estava saindo e eu ia entrar para substituí-lo. Sim.
E aí ia fazer par com o Diogo. A gente ia trocar o casal, né? Ia ficar eu e o Diogo agora. Aí fui lá para entrevista, achando que ia ser uma entrevista com um monte de gente. Eu entro lá, aí a dona da empresa virou para mim e falou: você que é a cobaia do Diogo? Não tinha nem me apresentado ainda. Falei, eu acho que sou. Falei, não, então vem cá. Ela só me falou: você vai ganhar tanto, você tem que fazer isso, de tal a tal horário. Topa? Falei, top. Falei, então desce, pega o uniforme e vai. Já vai. Já foi assim. E aí comecei como estagiário, isso lá em 2011, na Engel que eu desenvolvi, passei por todos os cenários ali, né? Então, estagiário, aí de estagiário fiquei aproximadamente 2 anos. Aí com isso, no 4º ano, pela fundação, a gente já tinha o diploma como tecnólogo, então eu já podia ser efetivado, fui efetivado como tecnólogo, acho que eu fiquei mais uns 2 anos como tecnólogo, depois para analista, e fiquei quase 6 anos na Engel. Caramba! E aí comecei a pensar, eu sempre fui muito inquieto, né? Falei, meu, o que o mundo tem para mim? Então, quando eu começava, enquanto você estava naquela carreira ascendente, eu estava voando, estava indo para cima de todos os desafios, tudo que era BO, eu gostava de puxar para mim, então eu falei, meu, eu tenho que ir daqui para Belém, fazer um bate-volta lá e voltar. Era comigo, gostava dessas loucuras. O cara da Missão Impossível era eu sempre fui muito ativo, assim, gostava de resolver problemas, né? E aí vinha, falei, meu, o que o mundo tem para mim, né? E aí, do meio do nada, eu falei, meu, acho que eu vou sair. E ainda estava naquela época de crise, em 2016 ali, que rolou uma crise. Não lembro do que era agora. 15, 16, ficou ruim para nossa área, né? E aí o mercado estava meio estranho, mas mesmo assim eu falei, meu, quer saber? Estou estabilizado, estou casado, já acabei minha faculdade, não tinha nenhuma dívida assim. Eu falei, eu vou ver o que dá. E aí saí da Engel sem nada certo, para ver o que acontecia. Fiquei um pouquinho assustado no final, porque eu achei que eu ia arrumar uma coisa mais rápida, mas eu demorei, eu acho que uns 4 ou 5 meses para me recolocar. E aí depois apareceu a oportunidade de eu ir para Aragon, que aí ali não era consultoria, uma empresa só de sondagem, né? Mas também foi um desafio e tanto. Eu entrei como engenheiro de campo, então lá, hoje eu não sei mais como funciona, faz um tempo que eu não converso com eles, mas na época cada equipe de sondagem de máquina tinha um engenheiro de campo responsável para fazer todo o desenrolar do campo ali, né? Fazer alinhamento com o cliente que estava em campo, o alinhamento com o escritório, cuidar de máquina, equipe, fazer tudo isso. Eu fiquei aproximadamente 1 ano, né, nessa função, e aí desses 1 ano, 9 meses foi num projeto em Minas Gerais, que eu fui para ficar 1 mês. E aí desse 1 mês foi entrando aditivo, máquina que trava, e até eixo cardan de máquina eu troquei nesse site aí, porque dentro de mineradora, você não podia entrar com ninguém. Para entrar alguém, era uma semana de integração. Nossa Senhora. Lá, o que vai fazer? O caminhão quebrado na rampa que aqueles fora de estrada passavam. Sim. Agora, o que vai acontecer? Falei, meu pai é mecânico. Eu cresci trabalhando na oficina. Falar, ainda bem que você sabia. Manda a peça aí que eu resolvo. Nossa Senhora. Aí entramos lá, desmontamos, montamos. E sempre foi assim, né? Aí logo que acabou esse projeto, eu voltei. Aí eles quiseram fazer um experimento, não tinha esse cargo na época ainda, mas eu acho que eu fui o primeiro coordenador de projetos lá na Aragon. Que aí eu ficava no escritório coordenando todas as equipes. A empresa tinha expandido, então estava com muito mais equipe do que um engenheiro. Ainda alguns engenheiros tinham saído, na época, não lembro assim com exatidão, mas eu sei que tinha umas 6, 7 equipes que não tinham um engenheiro para cada uma. Então eu comecei a ficar do escritório, coordenando essa galera, só que no feeling de como se eu estivesse no campo. Sim. Então tinha que saber de tudo ali, né, que estava rolando, o que estava acontecendo. E foi bem desafiador, mas era interessante, as coisas estavam rolando, tinham resultado, e aí eu fazia visitas 1 vez por semana aí em cada obra, ia fazendo um esquema rotativo ali para dar conta de tudo e as coisas rolarem. E aí começa a vir de novo, né? Aquele foguinho de o que você vai fazer, o que vai rolar. Em paralelo a isso, eu sentia falta da consultoria, porque o que era ruim? A gente gerava os dados e lá ainda tinha alta resolução, tinha os equipamentos incríveis,
Só que eu pegava os dados, dava na mão do cliente e falava, toma, seja feliz. Isso. E ia para outro. A parte legal de você ter o diagnóstico, de participar de um projeto para remediação, para tudo isso eu não participava. E aí eu comecei a sentir falta, porque na Engel eu participava disso, né? Sim. E aí eu falei, eu acho que está na hora também de ver novamente o que o mundo tem para mim. E nesse meio tempo também, eu queria, como eu fiquei, em média, uns 2 anos aí, na Aragon, eu falei, porra, como eu fiquei um tempinho fora, nisso veio aquela atualização da ISO, da DD, 38, um monte de coisa. Falei, pô, eu acho que eu também preciso fazer a pós do Senac. Só que como eu tinha muitas coisas do trabalho que faziam eu estar fora de final de semana, não daria para fazer a pós, viajando aí, às vezes 2 vezes por mês. Eu ia perder muita aula, não ia dar. Aí, novamente, falei, tá na hora de eu picar toda, né? Como diz o ditado. Vim para o mercado de novo, só que, como na Aragon eu conheci muita gente de consultorias grandes e pequenas, eu pensei e falei, eu acho que está na hora de eu fazer alguma coisa em carreira solo aqui. Então, eu abri um PJ e comecei a fazer assessoria para as consultorias, né? O famoso freela, né? Certo. Então, e a galera me conhecia, me via no campo ali, desenrolando todas as coisas, comecei a ter muito retorno, muito trabalho. De consultorias médias e pequenas, em demanda de, precisa acompanhar o campo. Eu cheguei a trabalhar até para você. Sim, foi, né? A gente fez uns projetos juntos. Marília, eu acho, né? Um lugar em Marília. Marília, isso aí. Foi lá em Marília. E aí aparecia coisa de campo, eu ia, aparecia coisa de relatório, eu fazia. Tudo que vinha pingando, eu falei, manda para cá que eu resolvo, que eu desenrolo. E aí, já estava fazendo a pós, já tinha conhecido você, Rodrigão, todo mundo. E aí chegou um momento que o Wagner estava começando a estruturar elementos lá em 2019, a matriz era lá em Vitória, Espírito Santo, e eles estavam querendo abrir uma filial em Campinas voltada para o GAC. Aí ele conversou contigo, você até acabou me indicando para ele, né? Falou, eu preciso de um cara maluco aqui para me ajudar. Tem o cara certo, tem um maluco certo para você. Foi isso mesmo. E aí, cara, foi uma das experiências mais incríveis e insanas, assim, porque nosso contrato durou por 6 meses, mas a quantidade de coisas que a gente fez, se a gente for contando de uma a uma, a pessoa vai achar que foi uns 10 anos. Porque foi 6 meses que a gente contratou, que a gente demitiu, que a gente treinou gente do escritório, treinou o pessoal do campo e ia para... Eu fui lá para Vitória para fazer treinamento com a galera de lá, porque eles também não eram o nosso negócio, né? Então, como eles estavam começando a absorver algumas demandas, a gente foi para lá, fiz alguns treinamentos com ele, com a galera de campo, fiz treinamento de baixa vazão com eles, nos projetos que tinha lá para perto. Então, foi insano. Rolou muita coisa, mas foi muito legal, agregou muito valor na minha carreira, assim, da expertise voltada para a liderança, né? Que até então, eu sempre desenvolvi o cargo de líder desde estágio, né? Você entra como estágio com 20 anos, mas você já entra para liderar a equipe de sondagem que o cara tem a sua idade, ele tem experiência, e de idade, ele tem a idade do seu pai. Então, a gente sempre já trabalha direcionado para a liderança, né? Mesmo ainda sendo liderado no começo da carreira, você já lidera alguns setores ali da empresa, né? E você ia de moto para Campinas, não é isso? Você ia de moto? Eu ia de moto todo dia. E voltava. E ainda, eu comecei para lá, era agosto, ainda tava aquele final de inverno, assim, que é bem gelado, tinha tem umas partes da Bandeirantes que é uma depressão, aquilo ali devia estar uns menos 10 graus a sensação térmica, porque era muito frio. E por inúmeras vezes, às vezes a gente tinha reunião, ou era 10 para 6 o horário que a gente ia sair de lá, o Wagner vinha, Andrezão, vamos falar de um projeto aqui? Aí já tinha uma demanda que ia começar no dia seguinte para fazer 20 posts, fazer aquela loucura de escopo. Na época não dava para estruturar todo o processo bonitinho, como funciona lá hoje, inclusive. Então, a gente ficava até 9, 10 horas da noite, planejando tudo para o dia seguinte. Ele falava, Andrezão, não vai embora não. E aí eu dormia na casa dele.
Ele não era casado na época ainda, então ele falou, pra em casa é tranquilo. A gente ia, tomava uma cerveja no final do dia, dormia e no outro dia, bora pro projeto novo. E, foi muito legal essa experiência, foi bacana. Você ficou lá esse período curto e intenso, né? E é de lá que você vai para a RM, que curiosamente depois você se encontra com o Rodrigo de novo, né? O Rodrigo Alves. Exatamente. Antes de ir para a RM, eu ainda, como foi esse período curto aí de 6 meses, eu até já tinha iniciado conversas com a RM, mas como os processos são longos, você conversa, depois vai ver entrevista e tudo isso, eu já tinha encerrado o contrato com Elementos, e aí voltei por um período no PJ. Tá. Então, voltei a rodar alguns ensaios pilotos de remediação no meio do caminho, peguei uns relatórios para fazer, até que em março de 2020, que eu efetivamente entrei para a RM. E eu entrei com tudo, porque eu entrei na primeira semana da pandemia, que o mundo fechou. Sim. Aí eu cheguei naquele baita prédio que a RM está alocada hoje lá na Berrini. Aquela estrutura é incrível, né? E aí eu cheguei, aquele escritório lindo também, e tinha 3 pessoas. A menina da RH, ou a pessoa que começou no mesmo dia que eu, e meu gestor. Aí todo mundo assim, sem saber, falou, tá com esse negócio aí do Covid, a gente não sabe o que tá acontecendo. A recomendação foi para fazer o lockdown, tá todo mundo em casa, esse aqui é seu notebook, sua senha é essa, bem-vindo. Boa sorte. E aí eu fiz todo o meu processo de integração, tudo home office. Nossa, então já começou o home office ali. E aí acabou a parte de integração. Ele falou, os campos estão 100% parados. E o motivo da minha contratação foi bem específica, que ia começar um projeto bem criterioso, que eles precisavam de uma pessoa com uma certa experiência para desenvolver as coisas lá em campo, para depois vinha as demandas de escritório, né? Só que só a etapa de campo era quase 1 ano. Certo. Era muita coisa. Mas tinha parado. E aí tava tudo parado. Aí eu fiz integração, eles falaram, enquanto não aparece nada, vai se integrando de alguma demanda mais tranquila aí com a equipe, aproveita para se integrar da cultura da empresa, porque isso é muito forte na RM, né? Sim. Aí até um belo dia que toca meu telefone assim, Chris Wilson. Olha aí. O homem ligando, né? Aí, normalmente nas empresas, o último que entra é o primeiro que sai, né? Aí 2 semanas de empresa. O telefone, eu não tinha entrado em nenhum projeto ainda. Toca o chefão. Foi bom enquanto durou, né? Mas foi extremamente ao contrário. Ali eu senti o que era RM, porque naquele telefonema, o Chris perguntou para mim, falou, André, você entrou tem pouco tempo, tá essa loucura de Covid, só que alguns clientes estão querendo aproveitar esse tempo que tá, linha de produção, essas coisas. Para a gente trabalhar no dia a dia deles é um caos. Sim. Aí ele falou, então, as empresas estão chamando a gente para aproveitar esse momento, botar para produzir a nossa parte aqui, porque causa um baita distúrbio para a linha, para a produção inteira. Então, chegou a nossa hora de entrar. E aí eu queria entender com você. Você é do grupo de risco? Você mora com alguém do grupo de risco? E aí ele usou uma palavra que eu acho incrível até hoje, que é você está confortável para ir para campo, para sair da sua casa e se expor aí na rua e ir para campo? Falei, porra, que diferente, né? Sim. Normalmente você já chega e fala, vai lá. Demanda tá aqui, vai lá e faz. Falei, porra, velho, gostei desse cuidado, assim, isso me chamou muita atenção. Falei, não, Cris, bora. Eu entrei para trabalhar, então, tá, a oportunidade é agora, vamos, a gente faz o que for preciso aí para questão de proteção, né? E nisso a RM também é impecável, porque tinha protocolos que vinham de fora, né, para a gente seguir. Alguns eram até bem desafiadores, mas a gente seguia e adaptava o que era impraticável aqui, mas rolou e o campo começou de um jeito maluco ali também, porque tava todo mundo ressabiado, com medo, sim. Mas eram acho que 4 ou 5 frentes de perfuração, tudo junto. Caramba, rapaz do céu. Então tinha um consultor da RM para a gente, de cada equipe,
E na brincadeira dava 25, a gente ia fazer um DDS de manhã, e aí a gente fazia aquele espaçamento ali de uma mão encostando na outra ali, né, para ficar longe. Ficava uma roda gigantesca, porque tinha 20, 25 pessoas no campo para trabalhar, e a gente tentando manter ali a sanidade mental da galera, todo mundo com medo, alguns descuidados, né, sempre tem. Sim. Então a gente ia tomando esse cuidado, e o campo rolou perfeitamente, assim, na produção maior do que a gente esperava. Durante essa etapa, ninguém foi contaminado na equipe, então foi muito legal. E aí, desse projeto em diante, aí o Covid foi diminuindo, foi flexibilizando, e aí já comecei a ir mesclando, fazer as atividades em escritório, home office também. O escritório mesmo foi abrir muito tempo depois, eu acho que só em 2022, eu acho que sim. Abriu. Mas foi uma jornada incrível na RM, e principalmente porque ali, embora eu sempre desenvolvi a liderança nas outras empresas, quando eu entrei na RM, tanto as pessoas que estavam comigo, meus pares, quanto os líderes da empresa vinham e falavam: André, você tem uma puta de uma liderança. Eu falava: é mesmo? Tem tudo isso mesmo? Você manda muito bem e tal, você conduz aí a galera, você conseguiu aumentar a produtividade, você fez isso. Eu falei: porra, legal. Eu nunca tinha me ligado nessa questão assim minha da liderança. Eu fazia porque eu achava que era a minha função, eu ia fazendo. Sempre gostava de fazer de uma forma mais extrovertida, vamos falar assim, né, possível, eu nunca fui daquela tipo de pessoa que fala, faz aí e se vira. Eu sempre fui muito complacente com quem estava em campo, com quem estava ali desenvolvendo. Tanto é que virou e mexeu, gostava de ir ali, tipo, na RM não podia, né? Mas antes disso, sempre que dava, tipo, gostava de operar máquina, rodar trato. Às vezes tinha coisa que a equipe não, só a equipe ali não estava dando conta. A gente ia para ajudar. Isso sempre foi muito bom, porque eu sempre desenvolvi um bom relacionamento com todas as pessoas em todos os lugares que eu passei. Então, isso ficou muito evidente na RM. E aí, tanto é que eles começaram a fazer alguns convites para mim e falar: André, você tem uma baita bagagem de parte de perfuração, de máquinas, e aí eles me chamaram para desenvolver um workshop lá voltado, chamava Brown Bag, que era um horário sempre na hora do almoço, para que todo mundo que quisesse pudesse participar, e foi muito legal. Esse foi um dos primeiros que eu fiz lá, assim, e teve um resultado muito bacana, porque aí entra do júnior até os sócios, todo mundo entra. E aí eu falei: porra, mano, eu vou vir aqui falar uns negócios. Se essa é só pro júnior, você domina o que você tá falando, e aí você passa com mais confiança. Mas aí quando você vai apresentar um negócio e tem cara ali te olhando que tem 30 anos de experiência, você já fica mais louco. Peraí, vou tomar cuidado aqui que eu vou falar aqui, que se eu falar abobrinha, os caras vão me trucar aqui na hora. Mas foi muito bacana, foi a primeira experiência, assim, que eu dei um treinamento. Tinham, acho que umas 200 pessoas, assim, era online, né, porque era para o Brasil inteiro, mas tinha em torno de umas 200 pessoas na reunião, e foi muito bacana. Eu acabei aquela reunião, tipo, em cima da mesa, né, falei: que delícia que é isso, de trazer o conhecimento. Ali eu fui tomando ciências e falei: porra, eu gosto de ensinar, eu gosto de compartilhar o pouco que eu sei aqui, do que eu já vivi, de compartilhar, porque muitas vezes a experiência só vem de você fazendo, e acontece aquela situação que nenhum livro prevê, e você toma ali uma atitude que resolve o problema. Então, eu gostava de compartilhar essas situações insanas do dia a dia de campo, né, que eu vivi muito, e a galera gostava. E aí comecei a ter a ascensão na carreira na RM, e em paralelo ia fazendo. Fui convidado para ser trainer de uma parte dos procedimentos de segurança para perfuração de solo, parte de integração de ISO 17025 eu fazia também. Então, comecei tudo que estava envolvendo pessoas, eu estava tentando. E aí eu comecei a notar. Falei: quando eu tinha aqui, nessa época eu já estava como consultor sênior ali, que eu acho que eu já estava fazendo revisão de relatório, parte de subgerenciamento de projeto, né? Eu esquematizava tudo e alinhava com o real gerente do projeto, e a gente tocava o barco, e eu fazia a interface com todo o resto da equipe
E aí, essa parte técnica, principalmente na parte ali de revisão de relatório, aqueles relatórios que sem anexo dá quase 1000 páginas, é uma coisa de louco. Eu sempre tive um pouco de ranço, vou usar essa palavra para facilitar a compreensão, de fazer relatórios dessa análise demasiada de dados ali, né? Mas sempre entreguei. Se o dia era para entregar dia 19 de julho, mesmo que eu começasse dia 17 e virasse 2 madrugadas fazendo... dia 19 estava lá. Estava ali. O processo era insano, mas eu nunca trazia uma data. Só que isso gerava muito desconforto, né? Porque, primeiro você fica mal por ficar ali procrastinando uma coisa, depois aquele todo estresse de virar 3, 4 noites para fazer o negócio que você já deveria ter feito. Então, isso era uma parte que começou a pegar um pouco para mim. Só que as coisas compensavam, porque embora eu não pudesse direcionar minha carreira só para pessoas, e aí o RM é crucial na minha carreira por conta disso, porque ali eu descobri que a minha real vocação é voltada para as pessoas. Que está lá no técnico, né, da administração ali, isso, né? Exatamente, estava lá atrás já amarrado, né? Caramba. E aí eu descobri essa questão de, falei, eu gosto de pessoas, gosto de compartilhar o que eu sei, gosto de ensinar coisas novas para as pessoas, só que o meu cargo era técnico, não era o cargo de pessoas. E em consultoria é muito difícil uma pessoa que vem do técnico tratar exclusivamente de pessoas, porque o que traz dinheiro para uma consultoria é a parte técnica. Sim. Então, a minha ocupação de horas semanais tinha que ser prioritariamente voltada para o técnico e uma pequena fração voltada ali para treinamento para pessoas. E por um certo tempo isso funcionou bem. Só que nessa época eu ainda não tinha o entendimento que eu tenho hoje dessas questões, então eu achava que a vida era assim mesmo, e vida que segue, nosso trabalho é esse, tem que desenvolver e ponto final. E aí, só que se você fica apertando uma coisa por muito tempo que não é do seu natural, uma hora a conta chega, né? Sim. E aí chegou um tempo que nem os treinamentos, nada disso mais estava me animando, fazendo sentido. E aí que as coisas começaram a ficar meio complicadas. Meu rendimento começou a cair, nem os treinamentos eu estava mais entregando como eu entregava. E é matemático, né? Não tem como fugir disso. Se você está fazendo uma coisa... lá na frente eu vou entrar nesse mérito, mas... por não conhecer o meu perfil comportamental como eu conheço hoje, que eu sou analista em perfil comportamental, eu tive um burnout. E aí depois eu vou explicar um pouquinho mais disso, mas só para contextualizar, que essa falta do conhecimento é engraçado, porque nos workshops de equipe, a gente falava constantemente de saúde mental, de perfil comportamental, mas de uma forma muito... superficial, né? Sim. A gente dava aquela pincelada, conversava, era legal, mas não aprofundava no assunto, porque nem tinha como, é uma coisa extremamente complexa, que realmente você tem que estudar ou passar, ter uma devolutiva de um profissional. De alguém que sabe o que está fazendo, né? Claro. Exatamente. Um pouquinho antes disso, em meados de 2022 ali, vem, só para contextualizar também com tudo o que aconteceu, a minha esposa, que é arquiteta, ela tem o escritório dela há uns 10 anos e sempre quis desenvolver um braço para execução de obras na empresa. Só que ela já tinha tentado algumas sociedades, não tinha dado certo, e aí ela chegou para mim um belo dia, a gente estava almoçando, ela virou e falou, André, eu já tentei algumas vezes aqui abrir, ela gosta muito da parte de obras, só que eu falei, sozinho não consigo fazer isso, né? Eu preciso de um sócio para me ajudar. E aí que ela me chamou e falou, se você não quer abrir uma empresa comigo, você continua sua ocupação na engenharia ambiental. Ela falou, você entende um pouco, então, pro suporte que você vai me dar, o seu conhecimento vai agregar valor. Você tem muito conhecimento de gerenciamento de equipe, até então equipe de sondagem, mas de equipe de sondagem para equipe de obra civil, mas o gerenciamento da equipe é o mesmo. Sim. E aí eu falei, uma ideia bacana e tal. Falei, vamos para cima dessa. E aí a gente começou a Pórtico, que é uma empresa de obras e reformas. Naquele momento, eu realmente dava uma mão ali, né? Como eu tinha grande parte da minha ocupação, estava
com o meu CLT, que era RM na época, conversei inclusive com eles, levei para o RH esse tema, falei, ó, é assim, assim, assim. Falou, não, como não é? Se você tivesse abrindo uma consultoria ambiental, daria problema. Claro. Mas como não tem nada a ver, segue o baile e tal, desde que você entregue o que você precisa entregar aqui, tranquilo. E aí seguimos dessa forma. A gente começou a empresa, comecei a ajudar ela, principalmente, eu sempre gostei da parte de procedimentos e tal, então fui ajudando ela a fazer procedimento, criar planilha, essas coisas que eu gostava de fazer já na parte ambiental, eu vim trazendo para ela e trazendo experiências, contribuindo com o que eu podia. E aí, as coisas foram tocando, final de 2022 para 2023, as coisas já não estavam legais ali, voltando no que eu tinha falado, que a parte técnica não estava rolando, nem mais a parte de treinamento estava me agradando mais, estava indo muito. E aí, minha esposa chegou e falou, meu, tá acontecendo alguma coisa, você não tá legal, normalmente você não é assim, você tá muito mais fechado do que você é, muito mais irritado, mais explosivo. Eu tinha, o Rafa hoje tem 2 anos, que é meu filho, mas na época ele tinha meses, era recém-nascido. Então, tudo isso foi contribuindo, né? Aproximadamente em março de 2023, eu fui diagnosticado com síndrome de burnout, um esgotamento profissional, verdade. E aí, ali foi um baque, porque eu sempre fui muito cético com isso. Isso que é o mais irônico da história. Para mim, falar, meu, essa coisa de fazer acompanhamento no psicólogo, tudo frescura. Você tem que levantar e fazer o que tem que ser feito. E trabalhar, pô, tem que trabalhar, né? Aquela coisa, né? É isso mesmo. Exatamente. E eu tinha essa visão até que você paga com a mesma moeda, né? Aí você precisa enxergar com os próprios olhos o que é passar por um burnout, por uma depressão profunda que eu tive, e de se desconectar, de se desconhecer, de não conseguir mais ter ali um vínculo laboral, de você... Cara, é difícil até de explicar, assim, como é difícil você entender primeiro, porque um ponto que eu lembrei agora também que é super interessante. Eu já estava fazendo tratamento terapêutico, já vinha ali conversando com a minha gerência, com a minha esposa, estava tudo já fluindo, mas tudo assim, de uma forma superficial. Estava fazendo terapia, estava ali, e as coisas estavam só empurrando com a barriga, vamos falar assim. Porque o que eu comecei a pensar? Falei, a única forma de eu começar a melhorar é ir atrás de coisa motivacional, sobre desenvolvimento pessoal, e daí por diante. E aí comecei a pesquisar algumas coisas. Meu cunhado, na época, estava estudando muito sobre isso, e aí me deu algumas referências, fui atrás, até que ali, mais ou menos em fevereiro de 2023, eu fui no primeiro evento, assim, de desenvolvimento pessoal mesmo, que era uma imersão, que ali eu entendi que eu estava com depressão, com o burnout em si, né? Falei, porra, meu, realmente o negócio tá... O buraco é bem mais embaixo do que eu imaginava. Porque nesses eventos, eles te levam por exercícios guiados que você vai entendendo por que cada coisa acontece. E aí, no que eu cheguei, eu falei, pô, meu, eu estou doente, não estou legal mesmo. Não dá, não é frescura, não é nada disso. E aí, por conta disso, aí eu realmente me afastei. Até então, eu estava fazendo os tratamentos, mas não estava afastado. Sim. Aí, quando eu tive esse choque de realidade, eu falei, lascou. Aí eu me afastei. E aí eu falei, realmente, eu preciso me tratar, então eu vou me afastar. A empresa é super carinhosa comigo, né, nesse quesito, né, de me deu todo o suporte que eu precisava ali, preocupação, de saber como é que eu estava, de entrar em contato em alguns períodos para saber como que estava indo o tratamento. E as coisas foram indo. E aí foi em paralelo. Eu comecei a me identificar muito com a parte de desenvolvimento. Veio me trazendo uma fonte de energia ali, né? Sim. Só que toda vez que eu tentava voltar para o trabalho, dava um baque de novo e eu piorava de novo. Mas você fazendo tratamento. Junto com isso tudo, tratamento, vamos chamar de convencional, psicólogo, psiquiatra e tal, você estava fazendo tudo. Exato. Então eu vinha no tratamento convencional, terapêutico, e estudando, fazendo... Caramba, rapaz do céu.
indo para eventos até presenciais, de desenvolvimento pessoal, tudo isso, e aí começava a melhorar. Aí falava, então vamos tentar voltar. Na hora de tentar voltar, baqueava de novo. Caía de novo, ficava pior, aí tinha que aumentar a medicação, tudo, voltava desde do zero de novo. Isso aconteceu por alguns meses, aí até que e aí por conta do desenvolvimento pessoal, inclusive, né, eu olhei e falei, não dá mais para voltar pro GAC. Que aí comecei a pensar, falei, e se a empresa te der um aumento? Falei, eles podem aumentar meu salário 10 vezes. Não é isso que vai importar. Eu vou voltar 1 mês, 2 meses, no terceiro já não vai bater. Falei, se você for para uma outra empresa, também não vai rolar. Tipo, eu não consegui enxergar eu trabalhando revisando o relatório. E aí eu falei, puta, e agora, né? Porque aí você começa a pensar, gastei um puta tempo e um puta dinheiro para fazer uma faculdade, porque eu fiz faculdade privada, não foi pública, então era uma grana pesada por mês, a gente pagava por 5 anos de faculdade aí, né? Investe em pós-graduação, foram 13 anos de carreira dedicados só para isso. Sim. Falei, como que você vai enxergar, tipo, fazer uma coisa nova? E é um negócio que você sabe fazer. Você sabe fazer bem. Pô, tá 13 anos no negócio, sabe fazer bem. Qualquer outro negócio que você vai fazer, você vai ser o aprendiz, né? Você vai... Exatamente. Eu falei, tô com um filho pequeno, tô com 30 e poucos anos nas costas, não é mais, já, tipo, na minha mente naquele momento, já passou minha época de inventar uma nova carreira, né? Não dá mais para isso. Mas eu não tive muita escolha. Todo o tratamento que eu fazia, quando eu tentava voltar, ia por água abaixo. E aí eu me permiti. Claro que com muito estudo, com muita mentoria de profissionais da área, falei, eu acho que eu posso me dar uma chance. Nesse meio tempo, a empresa, a Pórtico, estava crescendo, estava em exponencial, então a Bruna estava tocando, eu deixei ela bem sobrecarregada, né, porque durante o burnout foi extremamente desafiador, eu não conseguia produzir muita coisa. Eu falei, eu acho que eu preciso dar um próximo passo para me colocar em movimento. E aí, nesse meio tempo, eu já estava conhecendo o coaching, né, a metodologia do coaching, que foi o que realmente fez eu enxergar que tem um caminho além do caminho que você veio até aqui, né? De hoje para frente, tem muita coisa. E, inclusive, tem muita gente que confunde a área da psicologia com o coaching, porque no mercado do Brasil ainda é uma área que é muito descredibilizada, né? Tem muito profissional mal formado no mercado que mistura as áreas e vira uma bagunça. Mas para facilitar o entendimento, a psicologia, a terapia, ela trata do passado. E o coaching, ela pega o seu presente e direciona para o futuro. E aí eu fiz exatamente esse caminho. Eu vim fazendo a terapia para tratar ali o que estava acontecendo no momento. E quando eu comecei a enxergar, falei, eu acho que eu posso dar um próximo passo fora do GAC, dá para seguir nessa linha, e aí foi o coaching que me ajudou. E aí eu comecei a seguir nessa trajetória, eu comecei a gostar, nunca foi de ler, né, de ler livros, enfim, não gostava. Mas aí foi desenvolvendo o hábito, comecei a ler muito direcionado para o desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, e pensando em mim no primeiro momento, né, que era quem estava precisando de ajuda. E aí falei, realmente, o próximo passo é sair, é me desligar. Antes de qualquer coisa. Parecia que estava tudo amarrado, assim. Eu estava andando com uma bola de ferro amarrada no pé, né? Eu tomei essa decisão e aí conversei com a empresa, foi extremamente delicada nesse processo de desligamento. Então, eu sou eternamente grato à RM, principalmente ao Martim, que era meu diretor direto ali na época, por toda a forma que eles conduziram esse processo, que eles foram muito delicados, muito carinhosos comigo. Era uma coisa difícil, né? Porque por mais que eu já tinha me decidido falar, eu vou sair, mas ainda ficava falando, eu vou sair, mas eu tenho já um cargo considerável, um salário considerável, e eu vou sair, e aí, né? O que vai acontecer? Só que
a forma que eles conduziram todo o processo ajudou demais. Então, foi mais fácil do que eu estava esperando ali, toda essa tratativa. E aí eu me desliguei. No começo desse ano eu me desliguei. E daí para frente veio um turbilhão de coisas. Porque eu já conhecia o coaching, já estava estudando sobre o coaching. Só que até então, o que eu achava do coaching? Falei, porra, eu posso até fazer uma formação mais para frente que vai me ajudar na parte de liderança, na parte de gestão ali. E aí pensando... Porque a primeira coisa que eu pensei quando fui sair a gente tem a pórtico. Então, eu vou cair matando em cima da pórtico ali para desenvolver. Só que o desafio eu e minha esposa somos sócios. Então, a fonte da nossa casa vem de um lugar só. Isso. Então, o desafio era grande. Só que o coaching é um negócio muito louco, que você começa a estudar e vai descobrindo coisas, né? Chegando perto de quando eu precisei, um investimento considerável, né? A formação, então precisei me programar para isso, por um período. E aí chegou o momento de eu fazer a compra, eu ainda estava nessa ideia de fazer o coaching só para ajudar como líder, como gestor de uma empresa. Aí na hora de fechar, não foi nem quando eu estava fazendo a formação, foi na hora de fechar, falei, isso aqui é muito maior do que só ser um líder melhor. Se o coaching salvou e transformou a minha vida, por que eu não posso levar isso para as pessoas, né? E aí, antes de fazer a formação, eu já falei, não, o coaching vai virar a minha área principal. Certo. Porque se ele conseguiu trazer tanta transformação para mim, conseguiu trazer tanto autoconhecimento, tenho certeza que quando eu for replicar isso, vai ajudar muitas pessoas. Fazendo um breve anexo aqui, depois que passou tudo isso, e aí eu fiz um processo de coaching dedicado para direcionar, falei, saí da empresa, agora tô solto no mundo, tô sem salário, tô sem nada. Eu fiz um processo de coaching, a minha coach é uma pessoa incrível, e ali a gente direcionou, falou, e ali, durante o processo de coaching, a gente faz a avaliação do perfil comportamental. Porque eu fiz 2 formações. A formação em coach criacional, que é a metodologia da escola de onde eu fiz, e a formação em analista de perfil comportamental, que é baseada pela metodologia da Solids, que hoje em dia várias empresas, o RH de várias empresas já tem acesso à plataforma, uma plataforma incrível. E aí, no meu processo de coaching, tinha a minha avaliação e a minha devolutiva de perfil comportamental. E aí deu lá que eu sou, não lembro com exatidão a porcentagem, mas que eu sou executor, comunicador, planejador e, por último, analista, que são os 4 principais perfis. Esse relatório é gigantesco, ele tem umas 39 páginas, salvo engano. Tudo sobre você, sobre o seu teste de perfil, sobre a sua avaliação. E aí, num desses, tem um gráficozinho ali, muito pequeno, muito sucinto, que ele traz o que o meio exige de você, de cada perfil desse, e onde o seu perfil está naquele momento. E ali eu vi o perfil analista, que é o que eu menos tenho. Se você pensar num relatório de GAC, só isso quase. Pura, né? A gente está trabalhando ali em partes por bilhão, de trocentas amostras, de trocentos compostos, que, de acordo com cada tipo de solo, vai reagir de uma forma. Então, aquela análise ali era extremamente complexa, me chamava atenção, eu sempre fui apaixonado pelo GAC, então eu achava aquilo fantástico. Falei, como que pode um benzeno aqui funcionar de um jeito e do outro ter nada a ver o funcionamento ali? Só que, enfim, o meu perfil de analista, ele é muito baixo. E aí, tinha assim, mostrava a bolinha embaixo, onde estava o meu perfil, e o meio, onde o meio estava me exigindo ser analista, estava muito mais para cima. Sim. Aí eu olhei aquilo ali, eu circulei assim, mostrei para minha coach, falou, meu burnout está nisso aqui, ó. Falou, na época que eu passei por tudo isso, foi até difícil de entender o porquê. Falou, a empresa sempre foi maravilhosa comigo, sempre me ajudou em todos os pontos, por que eu estava tendo um burnout numa empresa dessa, né? Não tinha conseguido ainda entender 100%.
Aí na hora que eu olhei o bendito de um gráfico sem vergonha, falei, meu burnout está aqui. Eu não tinha o autoconhecimento necessário na época para entender que podia fazer o que fosse. Eu nunca vou ser Tem coisas que a gente consegue desenvolver nos perfis, mas é uma porcentagem muito baixa. Sim. Não dá para eu virar totalmente. Virar do avesso, né? A falta desse conhecimento lá atrás fez eu passar por tudo isso. E aí eu olhei isso e falei, porra, velho, se eu trouxer isso pra galera do GAC hoje, quantas pessoas que a gente não consegue evitar de ter um burnout? Porque, principalmente a minha geração ali, da galera que tá no GAC, 10 a 15 anos de carreira. Quantos, e você deve conhecer vários, quantos e quantos já não sofreram a síndrome de burnout? Bastante. Tá todo mundo medicado, divorciado, empenado. É incrível esses números. E aí eu falei, tá aí uma possibilidade. Um caminho. E aí eu falei, é esse. Comecei a trabalhar como coach há alguns meses e fazendo alguns atendimentos. E aí eu comecei a enxergar, falei, o chamado do GAC estava ali, assim, bombando. Eu falei, o coaching me permite atender qualquer tipo de situação. Mas tem os nichos, né, que a gente chama. Então, cada profissional pode se especializar em um nicho. E aí eu falei, por que não eu usar toda essa bagagem que eu tenho, com mais do que eu aprendi com o coaching, para trazer para a galera isso, né? Para trazer e tanto para líderes, quanto para liderados, para a equipe, para o time em geral. E aí você vai imaginar que você é um profissional que faz isso, profissionalmente. E aí você atende o indivíduo, a pessoa ali que trabalha e te procura individualmente, ou é institucional, fala a ARM, ou a Arcades, ou a Sunny Fox, ou a Engel, a empresa te busca para você fazer um treinamento para os funcionários. Como é que funciona? Pode ser das duas formas. Eu atendo das duas formas hoje. Então, eu atendo tanto o profissional individual ali que me procura, falando, André, estou com essa dificuldade, eu quero... E meu foco principal é ajudar os líderes e equipes a descobrirem o seu verdadeiro propósito profissional e alcançar o crescimento desejado. Então, quando a pessoa me procura, eu falo, eu estou há 3 anos na empresa, não fui promovido. E aí a gente desenvolve um processo individual exclusivo para ela. Entendi. Para o coaching, a gente diz que coaching é movimento. Então, a gente traz... E coaching, muita gente confunde também, coaching não é mentoria. Mentoria é quando você é um especialista numa área e vai trazer a sua experiência para uma pessoa que entende menos que você. Isso é ser um mentor. O coaching, ele é uma metodologia que coloca o cliente, o coachee, que a gente chama, né? Então, eu sou o coach e o coachee, com esse acento, seria o cliente. Então, a gente coloca o nosso coachee em movimento de acordo com as respostas dele. O coaching é basicamente perguntas. Uma sessão de coaching comigo hoje, todo mundo acha, mas o que você acha? Falar, não, mas não é sobre mim, é sobre você. Então, a função do coaching é extrair, através de perguntas específicas, a gente desenvolve isso na formação, né, para aprender como conduzir esse processo, para extrair da pessoa a resposta. Aí ela fala, não sei. Aí a gente vai perguntando, vai tirando as camadas ali, né? Imagina uma cebola, a gente vai tirando essas camadas da cebola até chegar no motivo principal que a pessoa não consegue desenvolver o que ela está querendo. E por que funciona dessa forma? Quando você traz a resposta para o seu problema, é muito mais congruente e muito mais fácil de você colocar em movimento do que simplesmente eu virar para você e falar, eu acho que você tem que fazer isso. Só que esse eu acho, tem muitas coisas por trás disso, né? Eu não sei exatamente como é a sua vida, como é o seu dia a dia, como funciona na sua empresa as coisas. Então, essa é a forma principal de diferenciar a mentoria do coaching. E aí o coaching age nisso. Ele traz as respostas da pessoa para o que ela está perguntando. E aí, no caso do indivíduo, né, como você falou,
ele vai ser o coach. E isso é um processo, imagino que seja longo, né? Não é uma vez, não é 5 vezes, é um processo longo. Exato. Um processo base gira em torno de 10 sessões. Então, em 10 sessões, a sessão dura em torno de 1h30, 1h40 cada uma, e aí a gente se encontra uma vez por semana, e aí a gente desenvolve algumas ferramentas, e essa questão da evolução constante. Então, toda semana vai ter um movimento para a semana seguinte. Então, a gente vai desenvolver a primeira sessão, a gente desenvolve a meta do cliente. E às vezes ele nem tem essa meta. Ele entra lá e fala, André, eu vim aqui porque eu não sei o que eu quero. Não sei o que eu quero da vida. Então, não necessariamente o coaching só vai pegar uma meta e desenvolvê-la. Às vezes ele vai ajudar o cliente a descobrir a meta dele. Porque ele fala, eu já estou com 40 anos, estou estabilizado, mas eu não sei o que eu quero da vida. E aí a gente pega isso, começa ali através de perguntas poderosas, que a gente chama, né? E aí vai trazendo essa congruência, essa autoanálise do coach, e aí ele começa a enxergar as respostas. Mesmo a maioria das sessões que eu faço hoje é de forma remota, então é por videoconferência, e mesmo na videoconferência, você consegue ver o brilho do olho da pessoa aumentando quando ela fala, nossa, é isso que eu tenho que fazer. Segue adiante nisso, e quando ela tem o resultado, é formidável. É incrível ter a honra de participar de uma transformação na vida de uma pessoa. Interessante. Isso é uma coisa que me move, porque desde lá do começo da carreira eu sempre gostava de compartilhar, de ajudar as pessoas, de celebrar a conquista das pessoas, só que sempre voltado na carreira do GAC. Sim. E aí, quando tudo acontece, quando você se redescobre, você ressignifica tudo o que aconteceu, aí você começa a usar isso para transformar a vida das pessoas. E é incrível. Hoje, eu sempre amei o que eu fiz, só que sempre foi muito doloroso. De estresse em campo, porque é extremamente estressante. A parte de relatório, as análises ali, que eu já falei que não tem nada a ver com o meu perfil, então passei a vida inteira tentando dar murro em ponta de faca, como diz os antigos aí. Isso. E aí, na hora que você descobre sua real vocação, você voa. Você voa, porque as coisas começam a acontecer. Eu olhei umas semanas atrás e falei, o universo tá devolvendo tudo que eu plantei por esses anos, porque tá vindo tanta coisa boa ultimamente, graças a Deus, né? E tá sendo fantástico essa jornada de trazer transformação, de ver e a pessoa se redescobre e fala, não, é isso que eu quero para minha vida. Isso é incrível. E no caso de atender a corporação, tem também esse processo, mas com um grupo, e tem também palestras, né? Que inclusive você fez uma palestra, tem um negócio muito interessante, né? Você voltou na Elementos, e hoje a Elementos chama Lead, né? E é uma empresa muito maior do que era há 5 anos, né? E como é que é isso aí, a palestra, o treinamento, e como é que foi lá falar com a Lead de novo? Bom, começando com a parte das palestras aí, uma baita coincidência, e foi uma honra enorme ter participado ali da convenção. Ainda durante a minha formação, eu estava fazendo algumas postagens ali no meu Instagram. Em um dos dias, o Wagner, que a gente, inclusive foi você que nos apresentou, né? Falou, o Wagner viu minha postagem e falou, pô, Andrezão, o que aconteceu? Faz tempo que a gente não conversa, você saiu da área ambiental, você está como coaching agora? O que é isso aí? Aí eu expliquei brevemente ali toda a história para ele. Ele falou, cara, que coincidência. Eu estou nesse momento com o PowerPoint aberto aqui, preparando a apresentação, que na próxima sexta-feira é a convenção de aniversário de 5 anos da empresa. E aí, porra, cara, você foi o primeiro líder, o primeiro cara que chegou aqui comigo quando não tinha... A semana que eu fui para Elementos, estava montando os móveis. O marceneiro estava lá montando os móveis. Então, eu peguei realmente o começo ali da estruturação. Aí ele falou, cara, você pegou lá o comecinho, viu como era tudo difícil, como era tudo dinâmico, a quantidade de trabalho que a gente tinha. E aí, hoje, a gente conversou um pouquinho, ele me contou um pouco da empresa, eu até fiz a visita lá antes da palestra, para ver a estrutura, o tamanho que está aquilo hoje, que um baita galpão separado, assim, com toda a parte de campo, o escritório
linda demais ali, tudo setorizado. Foi incrível ver como a Lead hoje, né, cresceu e tá super forte aí, e em breve vai estar competindo com as grandes aí no mercado, né? Tenho certeza disso. E foi uma baita honra, uma sensibilidade muito grande do Wagner de me chamar e falar, meu, você tá aí como coach agora, você participou aqui como líder, o que você acha de vir fazer uma palestra aqui com a gente no dia da convenção? Falei, porra, cara, bora. Eu sempre gostei de desafios, vamos aí, vai ser uma honra gigantesca, vamos, com certeza. Aí eu fui lá no meio da semana, nós definimos aqui alguns pontos importantes para trazer para a equipe e foi sensacional, cara. Foi sensacional. Tive a honra de conversar ali para toda a equipe, né? Tava todo mundo na convenção ali, foi num hotel ali no comecinho de Campinas, e foi extremamente satisfatório, cara. E aí, essa parte da palestra, ela ajuda na parte que a gente chama de congruência sistêmica. A palestra nada mais ela serve do que alinhar toda a expectativa que a empresa e a alta liderança tem para o resto do time. Então, não adianta nada uma alta liderança, a gestão, tá falando de saúde mental, de melhoria, disso, daquilo, outro, e a comunicação para a equipe ser de uma forma muito superficial, aqueles folderzinho que tem na entrada dos escritórios, olha, somos uma empresa que se preocupa com a saúde mental. Se você faz isso e não aplica na prática, não tem um resultado efetivo. E aí a palestra... Sai pela culatra, né, a história. Exatamente. E aí a palestra serve exatamente para isso, porque aí nós fazemos um briefing ali, né, de alinhamento, e falar o que você precisa desenvolver com a equipe, o que você precisa que a equipe comece a te trazer de volta. E aí, em cima disso, lá, vamos trabalhar, falar de alta performance, vamos falar de foco, vamos falar de concentração. E aí, cada palestra é um tema, cada situação, eu trato com muita individualidade, cada cliente, para realmente falar, não adianta nada, falar, eu faço essa palestra aqui e se servir para você, beleza. Não. Eu entendo com o cliente cada detalhe do que ele precisa trazer de resposta, porque quando você provoca a equipe com uma palestra, e a minha palestra, ela é o tempo todo ali brincando, fala, com a galera do campo, como é que acontece isso? Como é que acontece aquilo? Quando acontece aquele baita BO na baixa vazão? Então, eu trago o feeling do que o time sente claro, para o conteúdo. Então, você gera uma conexão muito forte ali com a galera. E aí, nesse momento de conexão, que a gente chama tecnicamente de rapport, você consegue conectar e trazer o que a pessoa precisa. Você entrega para a equipe o que ela está precisando ouvir, de uma forma carinhosa em alguns momentos e de outros momentos um pouco mais pé no peito, porque eu acredito que sem desconforto não tem progresso. E aí a gente trabalha em cima disso também. Então, a gente trabalha muito esse ciclo de realidade também, que envolve crenças, né? Que fala, imagina assim, o que eu vejo, eu crio, e eu crio, eu tenho. Para exemplificar isso. A questão de ser promovido. Nessa empresa só é promovido quem puxa saco. E eu não sou puxa-saco, eu não vou ficar fazendo o que esses caras querem, não. E aí vai passando as coisas, quem está em alta performance vai tendo os resultados que quer, e esse cara tá ali, tem que trabalhar de sábado. Eu não vou ficar puxando o saco de ninguém. E aí chega uma vaga para promoção. Quem vai ser promovido? O cara que negou trabalhar de sábado, que só faz o extremamente necessário, ou o cara que está acima da média, que está entregando mais do que estão esperando? É o cara que está entregando mais. E aí ele fala, tá vendo? Nessa empresa só é promovido quem puxa o saco. Sim. E aí a gente trabalha nessa ressignificação dessa crença limitante. E isso também traz resultados fantásticos, né? E isso pensando só na parte de palestra. Mas falando agora um pouco sobre o atendimento empresarial, também tem outros pontos bem bacanas que a gente traz. O atendimento tem alguns programas e alguns produtos que é possível oferecer. Um deles é o programa em coaching voltado para a liderança,
Porque não adianta nada a alta liderança, o CEO da empresa, querer desenvolver um tema e a sua liderança está ali totalmente desconexa. Entendi. Então, a gente aplica um processo de coaching com a liderança, e aí pode ser tanto em grupo como individual, e aí dali a gente extrai, porque a gente traz um processo individual num cenário que você trata a individualidade da pessoa, a parte pessoal dela, só que focada no profissional. Sim. Se a pessoa me contratou individualmente, a gente vai tratar sobre a parte pessoal dela. Quando quem está pagando, quem é o sponsor, né, é a empresa, a gente tem que trazer benefício para a empresa também, né? A pessoa vai melhorar, só que em contrapartida ela tem que trazer melhoria para a empresa, ela vai produzir mais, ela vai fechar mais negócios. Outra coisa que é de extrema importância, que foi até uma das causas aí do meu burnout, é o conhecimento do perfil comportamental. E aí isso envolve não só a liderança, mas toda a equipe. Porque aí facilita a vida demais do líder quando ele conhece os liderados dele. E para os liderados também, porque o que mais tem no dia a dia é falar, eu não me dou com fulano, eu não me dou com ciclano. Porque a gente aprende lá com a nossa avó, que a gente fala, trate os outros como você gostaria de ser tratado, não é? Isso mesmo. Só que quando a gente entende de perfil comportamental, a gente vê de uma outra forma, que a gente fala, trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Porque cada perfil traz um comportamento totalmente diferente. Então, para aquela pessoa que é mais analista ali, que ela é mais fechada mais na dela, não dá para você chegar comunicadorzão e falar, beleza, chega aqui, me dá um abraço. Meu, você está colocando a pessoa em extremo desconforto ali. E isso é só um exemplo, mas na parte corporativa, os tratamentos ali no dia a dia, em reuniões, em interações, acontece muito isso. Por quê? Porque as pessoas não se conhecem. E aí, isso dá muito pano para manga, dá muito desconforto, dá muita conflito de equipe, né? Então, o que eu ofereço para as empresas como uma das partes do processo? Fazer o perfil comportamental com a devolutiva, tanto para o colaborador, para o liderado, quanto para o seu líder imediato. Claro que de forma separada, porque aí, numa sessão individual ali com o funcionário, a gente vai tratar todo, ele vai fazer o teste, e aí depois a gente vai fazer uma reunião, e ali eu vou falar para ele de uma forma particular, que ele pode inclusive trazer as vulnerabilidades dele ali sem nenhum tipo de interferência, porque ali vai estar só eu e ele. E o poder de autoconhecimento que tem no perfil comportamental traz um nível de autoconhecimento absurdo. É realmente assustador, positivamente falando, né? Quanto benefício traz. E aí, depois que eu falo com o colaborador, eu trago de uma forma muito mais reduzida, que imagina eu falar com um líder que tem 40 liderados, se eu for gastar 1 hora com cada um. Não dá. Então, eu vou trazer, esse cara aqui, ele é zero analista, não coloca ele para fazer relatório que não vai sair, vai ficar uma bosta. Não dá morro em ponta de faca, não perde tempo. Uma das coisas que a gente trata muito no coach a gente gosta de potencializar os recursos da pessoa e minimizar as interferências. Então, pega o que ele é bom e melhora ele no que é bom. Não tenta pegar uma coisa que ele é ruim. Claro que tem coisas que são obrigatórias de você desenvolver, mas você desenvolve o suficiente para desenvolver a função. Mas pega o que o cara é bom e joga ele para frente. Esse cara vai voar. Algumas empresas já estão fechando um processo anual. Que a gente fecha, durante 1 ano. Toda segunda, toda terça, uma vez por semana, eu vou estar dedicado para a empresa. E aí, nesse dia, eu faço alguns atendimentos individuais para a liderança, trabalho palestra, por exemplo, uma vez por mês a gente faz uma palestra motivacional para todo o time. Então, a gente atende cada caso no seu caso, né? Sim. E, cara, o resultado é fascinante. Porque quando você envolve todo o time, a coisa fica congruente. Então, tá todo mundo falando a mesma língua.
E aí a coisa começa a andar, não adianta nada, não é um cabo de guerra, né? Sim, pois é. Porque o que mais acontece hoje em dia é esse cabo de guerra, a liderança está puxando para um lado, e aí a galera está querendo para o outro, e aí o RH entra no meio muitas vezes para tentar intervir, mas às vezes o RH só pega no meio da corda, ele vai um pouco para o lado e vai. Isso mesmo. E não resolve, né? E não resolve, porque às vezes a empresa tá tudo pro cara. Empresas grandes aí no mercado que tem vários benefícios, o cara tem um monte de regalias, de benefícios, e mesmo assim o cara não tá feliz. Uhum. E aí ele não entende por quê, a empresa não entende por quê, e aí o que acontece majoritariamente nos casos é a pessoa sai. Então, nos Estados Unidos hoje, se você falar eu sou coach, qualquer pessoa já pergunta imediatamente, coach de quê? Que ela já quer saber seu nicho. Se é um nicho esportivo, se é de emagrecimento, se é de carreira, que é o meu caso aqui. Então, lá já está muito mais difundido, é muito mais antigo isso, né? Aqui no Brasil, ainda as coisas estão engatinhando, tem muita confusão ainda, todo mundo acha que Pablo Marçal é coach, né? E ele... E até isso que eu ia te perguntar, né? Como é que você se livra desse estigma, né? Porque tem coaches, né? Ou sei lá, coaches entre aspas, que levam pessoas a lugares perigosos, propõem desafios que as pessoas vão se machucar, por um lado. Por outro lado, tem o que você costuma chamar de papo de coach. Isso aí é papo de coach. O cara tá me enrolando, é papo de coach. Então, como é que você, que é coach, se livra dessa história do Pablo Marçal, das coisas perigosas e do papo de coach? Então, na minha escola de formação, que é o IGT, ele é uma escola internacional de formação em coaches. Na minha formação, tinha pessoas de várias partes do mundo, e o principal slogan e nosso principal princípio, o sobrenome da escola, vamos dizer assim, é o coaching levado a sério. Então, a gente não fica inventando moda. O coaching é uma metodologia muito clara e tem a forma de você executar ela. Então, a gente não inventa de plantar bananeira, a gente não relaciona outros profissionais. Muitas vezes a gente está fazendo um atendimento e a pessoa volta constantemente no passado. Ela está presa no passado, ela tem alguma coisa ali. Se o coach tenta resolver isso, o cara é coach, ele não é psicólogo. Vai dar bosta. Não vai dar certo. E aí a pessoa fica ainda mais confusa e aí ela leva, fala, porra, eu fiz um processo de coaching e só piorou a minha situação. Por quê? O cara não soube respeitar a profissão de cada um. A gente nunca fala, você tem que fazer. Isso não existe no coaching. No coaching levado a sério, você nunca vai ouvir de um coach formado, principalmente pelo IGT, que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Coaching não dá conselho. Coach bom extrai de você o que você precisa saber. E aí é engraçado, porque tem muitos psicólogos que quando você entra em contato, fala, nossa, mas por que você está fazendo isso? Geralmente essa galera tenta já resolver tudo eles, todo mundo é coach, é terapeuta. Então, inclusive, eu tenho muitos amigos que são coaches e psicólogos. Só que para um cliente, ou ele é um ou ele é outro. Se ele já começou a atender como psicólogo, e aí a pessoa precisa de um coaching, ele procura na nossa rede de contatos alguém que vá acompanhar ele no nicho daquela necessidade da pessoa, ou se ele está atendendo como coach, e a pessoa começa a trazer essas questões do passado, ele busca um profissional, um amigo psicólogo, para direcionar. Porque aí o cliente e você também não confunde os papéis. Porque não dá numa sessão de coaching a gente começar a fazer terapia. Ou vice-versa. Então, esse já é o principal ponto de mudança, de diferente desses coaches charlatões que tem no mercado. E aí, essa questão de ser coach e mentor também pega demais, porque o que você mais vai falar, para você ser bom na sua vida, levante 4 horas da manhã, faça 200 abdominais, levante uma vaca, faça 10 flexões com ela, e aí já aproveita, toma o leite. Meu, é uma coisa de maluco, né?
o principal que eu posso dar como conselho aqui, né, agora não como coach, é quando for procurar um profissional, procure um profissional que tenha essa característica profissional, que leve a sério, que não misture as coisas, que não tente dar uma de mentor ou terapeuta no meio do processo, porque isso atrapalha o resultado. Atrapalha essa questão da congruência sistêmica do cliente, de ele trazer as soluções. Quando vem de dentro da pessoa a resposta, ela arranca arame farpado com o peito para ir de encontro da meta dela, porque foi ela que descobriu aquilo. Pois é, entendi. Agora, se você falar, para emagrecer, comece a tomar água e fazer 10 pulinhos. A pessoa não vai botar tanto assim. Ela vai começar a fazer, aí ela faz 2 dias, pula 1, ela não faz uma coisa com consistência. E aí não dá resultado. Sim. Se funcionasse, tava todo mundo lindo e pleno aí no mundo e tava tudo certo, né? E aí, a questão do Pablo Marçal é engraçada porque, recentemente, acho que foi no começo do mês, a ICF, que é a International Coach Federation, ela fez uma publicação falando que o Pablo Marçal não é coach. Para afastar, né? Que senão fala, pô, você é igual a esse cara, eu tô ferrado, né? O negócio ficou tão grande que a própria instituição precisou fazer uma publicação oficial e falar, esse cara não é coach, relacioná-lo com o termo coaching é pejorativo, porque o que ele faz não tem nada a ver com coaching. E foi legal que o Pablo Marçal respondeu. Ele respondeu à publicação e falou, realmente, eu não sou coach. Eu sou um estrategista de marketing digital, fala mais algumas atribuições ali, empresário, porque o que a gente não pode negar do Pablo Marçal é que ele tem resultado. E aí, inclusive, ele fez uma formação em coach, e isso auxilia muito ele ali na forma como ele faz a gestão, mas ele não atua como coach. Ele deixou isso muito claro na publicação. A gente está compartilhando isso dentro aí do possível, para que todos tenham essa ciência, que é muito diferente. O que os influenciadores digitais que estão no nicho aí de desenvolvimento pessoal, muitos não são coaches. E mesmo coaches que são influenciadores, o que eles estão colocando ali na rede não é coaching. Sim. É uma ele propaganda tá trazendo do seu trabalho, né? Sim. Exato, é uma espécie de mentoria, porque ele está falando, se você quer diminuir a sua procrastinação, você pode fazer isso, isso e isso. Ele traz sugestões. Só que aquilo ali não é coach. Ele pode até usar como base uma ferramenta ou outra para estruturar um conteúdo. Mas o coaching é totalmente diferente, porque é uma coisa que, olho no olho, individual, para você trazer os resultados da pessoa, não é uma coisa genérica, assim. Existe o atendimentos em coaching em grupo. Também é possível fazer, principalmente na parte corporativa, só que também é totalmente diferente do que a gente vê aí fora. É uma coisa direcionada que a gente consegue trabalhar a individualidade de cada pessoa, mesmo numa sessão em grupo. Porque a gente vai tratando de uma forma geral cada ferramenta, explicando como se fosse uma palestra, para ficar mais fácil de visualizar. E aí, quando a pessoa tem alguma dúvida que ela quer que seja um pouco mais íntima, aí ela me aciona, a gente vai até ali, conversa rapidamente, aí ajusta e aí ela continua. Mas, no geral, a gente vai tratando, vai apresentando as informações de uma forma coletiva, e aí na hora, algumas dúvidas são gerais, então as pessoas levantam e falam, eu não entendi isso aqui. Aí a gente desenvolve, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outras pessoas, né? Então a gente explica já para todo mundo. E o que é legal, até falar nisso, o coaching leva muito a sério também a questão da privacidade da pessoa. Então, num atendimento, a pessoa pode trazer qualquer tipo de vulnerabilidade que ela tenha, que o que acontece na sessão, fica ali na sessão. Não tem outra forma de vazar as informações, a não ser que ela conte para alguém. Mas da parte do coaching, o coaching que é levado a sério, né, que a gente fala, tem muito essa questão de falar, aqui você pode trazer todo e qualquer assunto, e aí eu fico aqui falando, eu estou aqui 100% para você, não tem ninguém passando por aqui, e aí a gente consegue trabalhar
de uma forma fluida. O cliente também sempre tenta fazer a sessão de um lugar que ele esteja sozinho, para ele também trazer. Claro. Às vezes ele quer tratar alguma coisa de um problema que ele tem com a esposa, com o filho, Sim. e aí para ele falar isso em casa é ruim. Não dá. Então, tem alguns clientes que eu atendo que ele faz mesmo à noite. A gente faz sessão das 8 às 9h30. Ele fica no escritório para fazer do escritório e depois acaba. Porque aí ali, essa hora já foi todo mundo embora, ele está sozinho na sala dele, e aí ele consegue conversar de uma forma natural, sem ficar com nenhum tipo de entrave ali, né? Beleza, André, nós estamos nos encaminhando para o final aqui. Eu queria, antes de você falar as palavras finais, que você desse aí uma indicação de leitura, de filme, de alguma coisa para os nossos ouvintes aqui. Os ouvintes são como se fossem colegas seus, né? Os técnicos do GAC que trabalham em consultorias, a maior parte dos ouvintes. Então, já puxando para o que você gosta, para o que você faz, que dica de leitura ou de filme ou de série para os nossos ouvintes aí? Boa, legal, vamos lá. Bom, eu acho que eu posso falar de 2 livros que são fantásticos aqui, e depois eu vou falar de mais um para a liderança. O primeiro é O Poder do Hábito. É um livro fantástico, porque ele explica ali como o hábito funciona, como ele gera e como você pode fazer para substituir um hábito. Esse livro tem uma coisa muito interessante que ele traz. Um hábito, você nunca perde ele. Ele fica sempre em stand-by. Por exemplo, a pessoa que fuma, ela parou de fumar, mas o hábito está ali, ele não simplesmente você deleta ele. Ele fica ali em stand-by. Se uma hora você precisar ou quiser, esse hábito ele retorna instantaneamente. Um novo hábito, esse livro traz que você leva em torno de 21 dias para fixar um novo hábito. Então, por exemplo, se você quer desenvolver o hábito da leitura, você precisa, pelo menos 21 dias consecutivos, trabalhar a leitura e ainda num horário e num período específico. Ali específico, certo? Exatamente. Só que você não perde um hábito. Então, você parou de fumar. E aí, isso vai lá para o seu subconsciente, ele some. Só que em qualquer oportunidade que você ou fumar um cigarro, ou fizer alguma coisa, esse hábito vai retomar e ele não precisa dos 21 dias para se firmar novamente. Sim. Aí que tá. E aí o legal desse livro é isso, porque tem muitas pessoas que têm hábitos ruins que gostariam de melhorar, seja em questão de vícios, seja de alimentação, seja de vida. Eu falo, eu queria acordar mais cedo e não consigo, ou eu queria fazer atividade física e não consigo. E esse livro, ele é um pouquinho extenso, ele tem acho que quase 500 páginas, mas é fantástico. Outro livro muito gostoso até de ler é O Milagre da Manhã. Esse livro também conta a história de um cara que teve um acidente. Ele já tinha uma boa performance como empresário, mas teve um acidente, precisou ressignificar um monte de coisa, e aí uma das formas dele voltar à vida plena que ele tinha foi desenvolver o milagre da manhã dele. E aí ele traz técnicas de, se você precisa acordar às 8, ele começa a te convidar a ir acordando cada vez um pouquinho mais cedo, para você fazer uma pequena rotina que, em alguns passos, você consegue, em 5 minutos, você fazer a rotina, e aí você já começa o seu dia de uma forma diferente. Então, envolve ali 1 minuto de meditação, 1 minuto de afirmações positivas, 1 minuto de um exercício físico, e aí pode ser um simples polichinelo, 1 minuto de abdominal, e aí você toma um banho rápido, faz 1 minuto de leitura, você lê alguma coisa rápida ali, hoje em dia celular, tablet facilita muito isso, né? E aí quando você começa o seu dia, você já está em outro plano, em outra pegada, né? E aí isso traz muito resultado também. Tem a galera que se empolga e tem essa predisposição, então tem até uma turma que chama o Milagre da Manhã, que a galera pula 4, 5 horas da manhã, e só que aí prolonga, né? Faz meia hora de meditação, 1 hora de exercício, prolonga por 2 horas, um pouco mais às vezes, para esse Milagre da Manhã ser mais extenso. Sim. Só que também a pessoa já fez academia do dia, já fez tudo. Só que nem todo mundo consegue falar, eu não consigo acordar 4 horas da manhã. Eu, por exemplo,
Hoje, todos os dias, eu acordo às 5 da manhã para ler. Eu não pratico todos os itens do Milagre da Manhã, como ele propõe, mas como comecei a estudar, né? E aí desenvolvi esse hábito da leitura, comecei a gostar e falei, só que para encaixar a leitura no meio do dia é difícil. Durante o dia a gente está nas atribuições e à noite eu sempre estava cansado, eu começava a ler, lia 2 páginas, já estava pescando, lendo mais. E aí eu comecei a aproveitar a minha agenda, falei, eu preciso sair de casa às 7 horas da manhã todo dia para levar o Rafa na escola. Então, comecei a acordar 6h30. Aí lia 10, 15 minutinhos, me arrumava, saía. Comecei a acordar às 6, tinha um pouquinho mais de tempo. Conforme eu fui pegando o gosto, eu fui puxando mais o horário. E aí eu cheguei até às 5 da manhã, que aí eu consigo ler em torno de uma hora e meia, 1h40 todos os dias. Para mim é suficiente. Eu não vejo necessidade hoje de acordar mais cedo. O que eu consigo ler já é suficiente, me traz novas ferramentas, novos conhecimentos todos os dias, além de já me abastecer energeticamente para começar o dia bem, eu também já estou ali absorvendo novos conteúdos para trazer em palestra. Por mais que a gente no processo do coaching, a gente não dê conselhos, não faça mentoria, sim, o conhecimento desses livros de desenvolvimento pessoal dá um embasamento, sim, incrível para gente. Porque você consegue direcionar as perguntas que você vai fazer de acordo com o conhecimento que você tem. Então, você não pode falar, o que você acha de você começar a acordar mais cedo? Eu não posso falar isso para um cliente meu. Só que se eu começar a fazer perguntas, o que você acha que você poderia fazer quando você acorda, para o seu dia já começar diferente. E aí, muitas vezes, conforme você vai direcionando, a pessoa chega e fala, se eu acordar 10 minutos mais cedo e ler 5 minutos, eu já li 5 minutos, já é melhor do que não ler nada. Falei, é isso. Então, você extrai da pessoa ali, e isso foi uma das coisas que esse livro, inclusive, me trouxe. E agora, pensando num livro para líderes, eu fortemente recomendo o livro que chama O Coach de $1 Trilhão. Esse livro, quem escreveu ele foi o Eric Schmidt e mais uns 2 caras que foram toda aquela galera do Vale do Silício ali, CEOs da Google, da Microsoft, Steve Jobs. Eles contam a história do Bill Campbell. O Bill foi o coach de todos esses caras. Ele era um treinador de beisebol de uma cidadezinha lá do interior dos Estados Unidos e começou a desenvolver a carreira de coach e ele estava próximo ali ao Vale do Silício. O nome, o coach de $1 trilhão, é o valor estimado de resultado que o Bill gerou. De aumento de produtividade da Apple. Todas as fortes decisões da Apple, da Microsoft, o Bill esteve. Só que ele era um cara totalmente que gostava do anonimato. Então, ninguém nunca ouviu falar dele, a não ser quem pesquise. Você nunca ouviu falar dele, porque ele sempre gostou de operar pelos bastidores. E tem coisas que ele traz ali no livro que são incríveis para a questão de liderança, de como você engajar a equipe. Ele era treinador. A tradução de coach é treinador, né? Sim, pois é. Treinador de beisebol. Então é uma passagem que é incrível, que ele está lá treinando a molecada de 10 anos, e aí ele falou, o telefone dele começa a tocar, ele olha, fala, para vocês entenderem o nível de entrega que eu tô para vocês. Ele mostra o telefone, Steve Jobs ligando para ele. Ele pega, desliga o telefone, falou, essa hora eu estou com vocês. Quando eu acabar aqui, eu ligo pro Steve. Mas agora, a minha atenção, meu foco tá para vocês. Então, isso era muito a característica do Bill, que quem é um coach levado a sério, leva consigo também, e que é a presença plena, né? A gente está ali para o nosso cliente. Então, são 3 livros que eu fortemente recomendo aí para quem está nos ouvindo. Legal. Bom, é isso aí, André. Obrigado por ter voltado ao GAC, ainda que aqui pelas nossas 2 horas de conversa aqui, você voltou para o GAC, né? Isso é muito bom para nós do GAC. Então, agradeço a sua boa vontade, sua presença aqui com a gente. E é isso aí, agora o podcast é seu, você pode falar o que você quiser aí. A casa é sua, manda ver. Boa. Bom, primeiramente, Marcão, muito obrigado novamente pelo convite. É uma honra imensa estar aqui. Como o meu foco é estar próximo Eu sempre gostei muito do GAC, sempre fui apaixonado por isso. Quem passou comigo na minha jornada sabe o quanto isso é verdadeiro. E
pretendo estar próximo do GAC, próximo dessa galera boa que tem aí no mercado. Então, pretendo estar presente aí nos eventos, no que tiver for rolando, eu pretendo estar lá para a gente se ver, para a gente bater um papo. Quem quiser entrar em contato comigo, depois eu deixo meus contatos aqui, fiquem à vontade para conversar, para entender mais sobre o processo, como pode te ajudar. Eu agradeço todas as pessoas, né, que passaram aí pela minha trajetória, que certamente contribuíram para o que eu sou hoje e para o que eu consigo entregar para o mundo aí de volta, né? Então, eu acredito que tudo é energia, Marcão. Então, a gente só recebe o que a gente emana. Então, eu sempre gostei de emanar boas coisas e o universo certamente está me devolvendo em dobro tudo isso. Está sendo muito gratificante essa nova jornada. E se eu posso deixar uma mensagem para todo mundo aí, eu queria falar rapidamente a parábola do muro. Tinha uma pessoa que estava em cima de um muro ali, que ela não sabia o que ela fazia da vida dela, né? E aí, de um lado, ela olhava, tinha um monte de anjinho. E todos os anjinhos estavam assim, vem para cá, aqui é legal, vem para cá. Ela leva para o outro lado, tinha um monte de diabinho, mas os diabinhos estavam nem aí, estavam cagando para ela. Tava ali aproveitando a vida, fazendo festa, fazendo farra. E aí a pessoa ficou intrigada. Fala, que esquisito. Por que os anjinhos estão na maior torcida aqui, organizada para me chamar para lá, e os diabinhos estão nem aí para mim? O que está acontecendo? Aí, do nada, planta o diabão lá na frente dele, o capiroto. E aí ele fala, porra, cara, o que tá acontecendo aí? Seus concorrentes aqui, os anjinhos, estão tudo me chamando para eu ir para lá, e seus funcionários lá, ninguém olhou para mim. Aí o diabão virou para ele e falou, então, é que estar em cima do muro já é estar no inferno. Então, não fique em cima do muro. Se você está numa decisão de tomar um rumo ou não, procure ajuda, busque apoio e tome a decisão. Porque em cima do muro, muitas vezes a gente gasta a nossa vida ali e na hora que você vai ver, já acabou, já foi, você já está lá na velhice e não teve uma vida que valeu a pena ser vivida. Eu costumo dizer que eu gosto de viver as histórias que eu quero contar e não contar as histórias que eu quero viver. Então, é ao contrário. Primeiro você vive intensamente para lá na frente você ter história boa para contar. Eu acho que é isso que tem que ser. Você tem muitas, André. Obrigado. Valeu, Marcão. Porra, que prazer imenso, cara. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Quem quiser me procurar lá nas redes sociais, no Instagram tá oandré.soares e no LinkedIn André Soares Coach. Dá para me achar assim lá facilmente. E eu estou à total disposição para quem quiser bater um papo, as empresas que quiserem promover algum tipo de palestra em evento, ou atendimentos individuais para liderança, ou uma conversa informal, estruturada com um diretor, um CEO, uma alta liderança para a equipe. Falar de saúde mental hoje é imprescindível, né? Com certeza. Então, eu estou à disposição e foi muito bom falar com você de novo, Marcão. Tamo junto, cara. Valeu, André. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio com o André. Primeiro de tudo, eu queria ressaltar que nós gravamos esse episódio em julho, antes do Pablo Marçal ser conhecido como candidato à Prefeitura de São Paulo. A gente falava dessa pessoa como um personagem midiático, com aquelas declarações estapafúrdias, claramente exageradas, para dizer o mínimo, né? E aquele cara que levou dezenas de pessoas a precisarem ser resgatadas pelos bombeiros numa expedição maluca, né? E a gente falava dele como esse personagem, não como candidato. Portanto, nós gravamos isso aqui, esse episódio, antes da febre com o seu nome, de modo que esse episódio aqui não tem nenhuma relação com as eleições em São Paulo, tá? Bom, mas falando do André, é bastante interessante ele ter feito um curso técnico em administração, depois ele ter sido convencido a entrar na área ambiental no GAC, se dar muito bem pessoalmente, profissionalmente, conseguir chegar num cargo alto, cargo bom, em uma empresa muito boa, e ainda assim, por uma série de questões e de conjunturas, ele resolver tomar outro rumo, e esse rumo ser uma forma de ajudar as pessoas
ajudar as pessoas a não passarem pelos mesmos problemas, pelos mesmos perrengues que ele passou. A vida dele agora tem muito mais incerteza se o salário vai cair no fim do mês, ele não tem mais aqueles benefícios e tal, mas ainda assim isso vale a pena para ele, pois é a forma que ele encontrou de se reconectar com as histórias que ele quer contar. Afinal, quem está em cima do muro, na verdade, já escolheu o seu lado. A escolha dele é corajosa e verdadeira, e eu, e certamente todo mundo que nos ouve, desejam o melhor para ele nessa nova história de vida que ele está contando. Agradeço muito ao André pela conversa. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, Laboratória Consulting, a Vapor Solutions e a EBP Brasil. Agradeço demais às nossas queridas e aos nossos queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha. O site é apoia.se/ecdambiental. E é claro, somos muito gratos a vocês que nos acompanham, seguem, leem, sugerem, questionam, compartilham, enfim, que nos ouvem há mais de 200 semanas. Vocês são a razão de existência desse canal e de outras coisas que a gente propõe. Continuem conosco. Esse podcast vai ao ar no Spotify, no YouTube e outros agregadores. E continuem conosco nas redes. O Instagram é @ecdambiental. Temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram. Assine a nossa querida newsletter. Todas as semanas você recebe a nossa newsletter por e-mail. Enfim, fiquem conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.